E aí, galera, bem-vindos ao meu canal de Brazilian Polyglot. Eu estou hoje aqui com o Igor Pereira, do Mundo do Poliglota. É um grande prazer. Muito bem-vindo ao meu canal, Igor. Oh, obrigado por me convidar. Eu realmente estou muito feliz. Eu acredito que vai ser uma entrevista interessante. E é isso. Vamos começar. Eu Sim, vou. Pessoal, eu vou estar olhando para baixo de vez em quando porque eu vou estar vendo as perguntas. Eu não lembro todas de cabeça, mas eu anotei aqui no papel, beleza? Então, Igor, você pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? ok. Bom, meu nome é Igor Pereira, eu sou paulistano, eu estudo neurociência e, paralelamente, línguas estrangeiras. É um hobby que acabou se tornando, de certa maneira, uma profissão. E eu também apresento palestras a respeito dos temas relacionados com línguas estrangeiras. E como o Tarles comentou, eu também tenho um canal chamado Mundo do Poliglota. E é isso. Pessoal, o canal do Igor vai estar aqui embaixo na descrição. Provavelmente vocês já conhecem ele, mas mesmo assim, para quem não conhece ainda, vai estar aqui embaixo, tá? E vamos lá. Primeira pergunta é: quais são as línguas que você fala atualmente e por que você começou, né? O motivo. Por que Vamos você lá. começou? As línguas que eu falo fluentemente nesse momento são o francês, o alemão, o sueco, o espanhol e o inglês. E eu tenho outras duas no nível de conversação, mas que eu ainda não considero que estão fluentes, né? Eu consigo, digamos assim, me virar nessas outras duas, mas o que eu considero me virar é algo bem acima da média para o que uma pessoa normalmente chama de se virar, né? Que essas outras duas seriam holandês e italiano, que não são muito difíceis para mim, né? E atualmente eu também estou estudando húngaro, que eu acho uma língua fantástica. E sobre os motivos para cada uma delas, inicialmente eram motivos profissionais, mas com o passar do tempo eu mudei de preferir estudar línguas que aumentassem meu valor no mercado de trabalho para línguas que aumentassem a minha inteligência, na verdade. Então, hoje eu percebo que existe uma vantagem muito maior em aprender línguas que são completamente diferentes das línguas que eu já conheço, do que aprender línguas dentro de um mesmo grupo, né? Então, essa é a minha maior motivação atualmente, principalmente com a língua húngara, porque o funcionamento dela é tão diverso das outras que eu já conheço, que isso sozinho já aumenta bastante minha própria capacidade de raciocinar com lógica sobre a realidade, né? E, e sobre as outras, assim, foram motivos culturais, motivos intelectuais. Sobre o holandês, eu tenho ascendência holandesa, embora não tenha nenhum sobrenome holandês, então eu tinha a curiosidade de aprender essa língua por causa disso. Uhum. O francês, motivo cultural, né? Pela quantidade de países que fala e pela importância histórica também da França em vários momentos e tal. O alemão, acho que não precisa dar muitas explicações, mas é uma língua bastante útil, principalmente para exatas, né? Então, uma das minhas motivações em relação ao alemão foi também alguns desafios, né? Por algum motivo, aqui em São Paulo, quando eu comentava levemente com algumas pessoas, né? Eu vou aprender a tal língua tal. Eu escutava algumas frases, às vezes desmotivadoras e tal, e aquilo me atiçava ainda mais, né? No lugar de admitir uma posição de tal pessoa falou que eu não consigo ou então que eu não posso, eu vou desistir. Na verdade, aquilo me fazia estudar muito mais.
eu dedicava horas de estudo para os meus desmotivadores, digamos assim. Uhum. Então foi isso. Em resumo, é isso. Interessante. E dá para perceber que você gosta bastante desse lado intelectual, né? De potencializar através das línguas. Isso é Sim, interessante. sim, Thales. Eu vejo assim, o estudo de línguas, ele é uma maneira de você liberar o seu pensamento para ter ideias sobre a realidade que, às vezes, pensando apenas na sua língua materna, você não conseguiria ter. Uhum. Existem diversos conceitos que existem em outras línguas, que às vezes não existem na sua própria língua materna, e uma vez que você se apodera desses conceitos estudando, o seu pensamento ele fica mais livre, né? Por exemplo, a língua sueca, ela tem algumas características muito interessantes, porque a cultura deles é muito diferente da cultura latina, por exemplo. Ó, exemplo, Thales, se eu perguntasse para você qual é o nome da sua avó, Jair. Jair. Então, olha a coisa curiosa aqui. Eu não especifiquei qual avó que era, né? Aham. Porque toda pessoa tem duas avós. Tem uma avó materna e uma paterna. Ok. Na língua sueca, eles têm uma palavra para cada lado, digamos assim. Então essa mesma pergunta que eu fiz para você, em sueco, eu teria que especificar se é a avó materna ou se é a avó paterna. Porque eles têm duas palavras para o que a gente tem uma, né? E assim, parando para refletir, é algo que faz sentido, porque nós usamos a mesma palavra para duas pessoas que são diferentes, né? Uhum. Então, esse é apenas um exemplo, mas eu sei de muitos. Coisas que foram liberando o meu pensamento para ver coisas que eu simplesmente não conseguiria perceber se eu estivesse limitado apenas ao português, né? E assim vai. E sobre a parte intelectual, eu penso o seguinte, para mim não faz nenhum sentido estudar línguas se eu não tiver também conteúdo para conversar usando as línguas. Então, se eu encontro com um francês e ele conta para mim que ele estuda física de partículas, eu vou poder conversar com ele sobre física. Ou então, se eu encontro com um alemão que gosta de filosofia, eu vou poder comentar sobre o Arthur Schopenhauer, sobre Bertrand Russell, e assim vai. E, então, por isso, né? Eu sei que o Schopenhauer foi um filósofo alemão, ele dizia que o estudo de línguas, ele também tem um certo aspecto de elevação espiritual, que quando uma pessoa ela estuda línguas, ela ganha um controle maior sobre a própria realidade, sobre o próprio pensamento, né? É muito interessante o pensamento dele. E de outros filósofos importantes também. Muito Então, interessante. Muito interessante. Nunca tinha ouvido isso. Interessante. Ah, vamos lá, próxima pergunta. Você se considera, assim, acima da média? Você acredita que no aprendizado de línguas, a gente tem pessoas que vão ter, assim, como o pessoal chama, um dom ou uma facilidade a mais? Ou é da dedicação de cada um mesmo? O que que você pensa, assim, sobre isso? olha, eu vou te dar a resposta mais completa possível sobre essa pergunta, ok? Ok? Eu sei que existem inúmeros posts em blogs por aí dizendo que é só questão de dedicação e que qualquer um pode aprender uma coisa rapidamente e que, e que os poliglotas eles são apenas pessoas que se dedicam mais do que as outras e por isso que eles têm esse resultado. E assim, em parte, isso é verdade, porque de fato, alguém que ultrapassa a barreira das 5, 6 línguas, com certeza tem hábitos de vida que conduzem a esse resultado, né? No meu caso, eu estudo praticamente todo dia, então eu diria, eu não entro em férias a respeito desse assunto, né? É algo que eu faço por prazer, é algo que me deixa bastante contente na vida.
Não é algo que eu faço que eu tenho uma pressão ou uma obrigação, entendeu? Sim. Então, assim, existe sim esse fator da dedicação, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, elas têm níveis diferentes de inteligência, né? Os testes de QI feitos com pessoas diferentes, eles trazem esse tipo de informação. Existem vários livros a respeito desse tema, dizendo que existe sempre um paralelo entre o nível de QI de uma pessoa e o comportamento dela. Por exemplo, que as pessoas que têm uma média de QI mais baixa, elas têm interesses mais limitados, que elas têm um comportamento com maior tendência a ter muitos contatos, mas não necessariamente profundidade nesses contatos. E elas também tenham uma visão sobre os próximos anos da própria vida um pouco mais curta, né? E, por outro lado, pessoas que têm uma média de QI mais alta, elas têm, sim, uma facilidade em aprender coisas mais rapidamente. E elas são menos sociáveis, normalmente elas gostam muito de ler, e assim vai, entendeu? Então assim, se você pegar uma pessoa, um poliglota famoso como o Nikola Tesla da vida, que ele foi talvez um dos maiores gênios que já existiram, né? Você sabe que ele nasceu na Croácia. Eu sei que no final da vida dele, ele falava 12 línguas. Eu li a biografia dele, o livrinho My Inventions, muito interessante. A descrição do Nikola Tesla a respeito do cotidiano dele não é uma descrição de uma pessoa média, é uma descrição de uma pessoa de alto QI, sabe? Assim, todos os interesses, as preocupações, o que ele imaginava para a humanidade e assim vai. Então, existe sim uma diferença dos dois lados. A dedicação, ela importa, né? Mas as pessoas também têm níveis de inteligência diferentes e isso também influencia. Eu adoraria que eu tivesse nascido com o QI do Nikola Tesla, sabe? Porque facilita muita coisa, né? Acho que eu não ia precisar me dedicar tanto. Mas, assim, eu sei, Thales, que cada pessoa consegue desenvolver a própria inteligência através de dedicação, né? Só que isso aí tem um alcance também, né? Enquanto um senhor como o Tesla, ele fez inúmeros inventos durante a vida, ou então um outro como o Leonard Euler, que foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos, assim, publicou mais de 500 trabalhos de matemática. Ou, para dar um exemplo de mulheres também, ó, Marquesa de Châtelet, não sei se você já ouviu falar dela. Já ouvi falar. Viu? Na minha palestra, provavelmente. Ah, sim, seus vídeos assim. E essa foi, sem dúvida, uma das mulheres mais inteligentes que já pisaram no planeta. Ela era poliglota também, e assim, o leque de interesses dela era sem limites. Ela era esgrimista, cantora de ópera, atriz. Ela traduziu o livro do Newton do latim para o francês e encontrou erros no livro do Newton, sabe? Ou então outra como a Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel, sabe, mega cientista e tal, que era poliglota também. Então, assim, essas pessoas, elas de fato, elas já vêm assim de fábrica. O que eu descobri, assim, estudando essa parte da inteligência, é que não é possível transformar qualquer pessoa num Nikola Tesla ou então numa Marie Curie, entendeu? Sim. Acho que uma pessoa como eu ou você, a gente poderia estudar todo dia da vida se a gente quisesse e dificilmente a gente ia alcançar o nível de inteligência desse pessoal. Então, para eles, o aprendizado de qualquer coisa é muito mais fácil, entendeu? Então, eu acho que uma pessoa que busca aprender algo mais rapidamente, paralelamente, ela tem que também buscar desenvolver a própria inteligência. Porque se ela for mais inteligente,
ela vai conseguir usar melhores estratégias de aprendizado, né? Ela vai memorizar as coisas mais rapidamente, ela vai perder menos tempo com cada informação, e assim vai, entendeu? Uhum. E isso está associado diretamente à capacidade de reter o conhecimento, de memorizar, assim por dizer? Sim, 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 ok. também. Por exemplo, Thales, meu caso, né? Quando a minha universidade estava em greve, que os professores eles desejavam salários mais altos, eu decidi que eu ia aproveitar esse tempo extra de greve para aprender alemão, né? Uhum. Então eu me condicionei a ignorar toda a distração, radicalizei mesmo, e eu passei uns 4 meses, mais ou menos, estudando praticamente todo dia, assim, de 3 a 5 horas por dia. Quando você soma assim, a quantidade de horas que eu estudei naquele mês, mais o tempo que eu saí com pessoas da Alemanha para bater papo, ou que eu tirava dúvidas com pessoas da Alemanha pela internet e tal. Então, eu tenho quase certeza que assim, eu estava me dedicando para a língua mais de 6 horas por dia, sabe? Nossa. Porque foi bom porque eu também, naquela época, não tinha que me preocupar com o trabalho nem nada, então eu pude radicalizar, né? Hoje, por causa da minha estrutura de vida, eu já não conseguiria fazer isso de novo. Porque eu tenho outras coisas para fazer também, outras responsabilidades, assim. Mas. Desculpa, eu esqueci porque eu tava te contando isso. Vamos passar para a próxima pergunta, que eu tô com medo do tempo aqui, que de repente fique Não, muito. mas nós temos tempo sim. Ah, é. Deixa eu ver. Igor, eu vou te perguntar, como que você costuma aprender as suas línguas? Geralmente você tem um jeito que você começa. Sim? Por exemplo, assim, toda língua, geralmente eu começo fazendo isso que eu acho mais interessante. Como é Aham. que, como é que é o Igor no aprendizado de línguas? Então, como eu falo nas palestras, né, a primeira coisa que eu tenho que ter muito claro na minha mente é ah, qual é o motivo de aprender uma língua? Por que eu estou fazendo aquilo? Isso, se não estiver claro, não me dá a resistência necessária para me dedicar todo dia um pouquinho, entendeu? Então, eu começo por aí. E depois, eu sigo o que antes para mim era algo intuitivo, mas depois estudando a neurociência, eu tive uma confirmação de que eu estava fazendo certo, de como o cérebro de fato funciona para adquirir uma língua, e eu intuitivamente descobri isso, né? Antes de ir buscar a resposta na neurociência, que é primeiro aprender a pronúncia, depois o vocabulário, mas não tudo do vocabulário, porque muitas palavras você simplesmente não vai usar tão cedo, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, Thales, que quando eu estava estudando alemão, nesse período que eu te contei aí, Uhum. eu aprendi muitas palavras que foram completamente inúteis no começo. A palavra como Bauchredner, que quer dizer ventríloco em alemão, olha, em 7 anos que eu falo essa língua, eu precisei dessa palavra uma vez. E não foi para uma situação tão relevante assim, entendeu? Então, mesmo que eu não soubesse, não teria feito muita diferença. Uhum. Então, assim, o que eu aprendi, né? Conforme você vai estudando, você vai também aparando os seus próprios erros e você vai ficando cada vez mais eficiente em fazer a mesma coisa. Que eu tinha que aprender o vocabulário que era importante para minha conversação no cotidiano, principalmente, e depois expandir o vocabulário através de outras áreas, através de listas e gírias e assim vai, né? E para fazer isso, eu gosto de já estar em contato com pessoas desde o começo. Então, por exemplo, agora eu estou estudando húngaro, né? Uhum. Toda semana eu troco algumas mensagens com algumas pessoas da Hungria e eu uso o conteúdo das mensagens que eu recebo dessas pessoas também como material de estudo, né? Para destrinchar o vocabulário novo que apareceu para mim ou para destrinchar a gramática e assim vai. Então,
Nessa sequência, então, motivo, pronúncia, vocabulário ativo, e enquanto a pessoa está aprendendo o vocabulário ativo, ela vai adicionando a gramática em doses homeopáticas, né? Essa seria a sequência, não só que eu sigo, mas que a psicolinguística também recomenda. Essa é a parte da neurociência que estuda a aquisição de línguas, né? Uhum. Então, é isso. Eu acho muito interessante porque o Igor ele faz neurociência também, né? E para quem não sabe, Igor, você pode contar um pouquinho do curso que você aprende bastante coisa sobre línguas, relacionado a línguas também? Então, na verdade, no curso de graduação em neurociência, existe apenas uma matéria que tem relação com línguas, né? Uhum. E quando eu fiz essa matéria, no final de 2015, mais ou menos, eu tive a sensação de que eu apenas aprendi o nome científico de várias coisas que eu já conhecia, né? Assim, recursos da memória para recuperar palavras numa conversa, ou então a questão da aquisição de vocabulário, ou como que o cérebro às vezes usa um trecho da pronúncia de uma palavra para recuperar a palavra numa conversa, e assim vai. Então, eu li um livro, sabe aquelas bíblias? Eu li um livro na época de psicolinguística que certamente me ajudou muito, né? E por outro lado, na neurociência, eu tenho outras matérias sobre o funcionamento do cérebro que também me ajudam a entender outras coisas que afetam a aprendizagem, né? Por exemplo, estados emocionais, ou então essa parte de medicamentos também, ou a farmacologia, que mais? A parte de memória, né? Aprender sobre quais são as regiões no cérebro que estão envolvidas com a memorização das coisas e o que acontece no cérebro para ele se localizar no espaço e assim vai. Então, para mim, acho que era o curso mais interessante. Não sei se eu teria a paciência de fazer outro curso universitário se fosse algum outro assunto. Sabe, antes eu cursava engenharia aeroespacial, mas eu larguei e fui para neurociência, que eu achei que tinha mais a ver comigo, sabe? Interessante. Eu já ouvi falar de um congresso, eu acho que é Europa, que eles linkaram línguas estrangeiras com neurociência. Não sei se você já ouviu falar. Ah, você quer dizer o Polyglot Gathering? Não, né? Não, não é o Gathering. Eu não lembro o nome agora desse evento, mas ele não é nem tão divulgado quanto o Polyglot Conference e nem quanto o Gathering. É um outro desses também. Mas eu achei interessante, eu lembrei agora que tu falou de neurociência. Eu achei interessante porque eu me lembrei agora, na verdade, e veio o link. Mas de repente seria uma coisa interessante também de se saber. De repente, se eu ver depois, eu deixo aqui embaixo para vocês informações. Legal. Bom, vamos lá. Eu queria saber se você já fez cursos online e assim, uma perspectiva sua, sim, interessante, porque geralmente acontece uma coisa que o pessoal agora está meio que fugindo das aulas presenciais, né? Aham. E o pessoal está indo para aula particular na internet, ou está fazendo cursos online, né? Então eu acho que seria interessante a gente abordar um pouquinho isso. Eu queria saber se já fez algum curso online, tua experiência com isso. Vamos lá. Antes de te contar sobre a minha própria experiência, eu queria te dar uma informação legal. Eu sei que existem várias universidades, às vezes com o mesmo curso, na modalidade online e na modalidade presencial. E, quando eles comparam as médias de notas das pessoas que frequentam o curso presencial com as pessoas que frequentam o curso online, a média do pessoal que faz o curso online é mais alta. E a explicação é a seguinte: alguém que faz um curso online já tem que ser autodidata, a pessoa tem que ter a capacidade de aprender por conta própria, né? Ou então com um mínimo de auxílio.
E sim, eu acho que é uma plataforma muito interessante. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho certeza que existem inúmeras cidades que não têm um curso ou então até uma biblioteca de qualidade, ou mesmo professores bons e assim vai. Então, a internet ajuda a resolver esse problema. No meu caso, eu gosto bastante de aulas por Skype. Eu acho que a concentração, tanto minha como de outras pessoas que eu vejo, é muito maior do que se uma pessoa precisa se deslocar e dividir o tempo de um professor com uma turma e coisa do tipo. Então, nesse momento, enquanto eu faço aulas de húngaro online, eu percebo um resultado muito melhor do que se eu estivesse participando de uma turma com outras pessoas em níveis diferentes do meu. Então eu prefiro 1 milhão de vezes algo online ou então algo com uma pessoa só me auxiliando do que ter que dividir às vezes a atenção de um professor ou professora num curso com outras pessoas, sabe? Uhum. É isso. Eu compartilho da mesma opinião. Agora eu tô fazendo um curso online de japonês, né? E realmente é muito diferente. É justamente como tu falou, assim. Eu ainda tô um pouquinho encucado com o tipo de vocabulário que eu tô recebendo, que eu sei que eu não estou usando no momento, né? Eu ainda estou um pouquinho encucado com esse curso em específico, com o vocabulário, mas com certeza eu prefiro também, acho que muita gente, muitos poliglotas preferem online, né? Acho que é quase unânime, assim. Mas então tá. O curso de neurociência você já falou um pouquinho também. Deixa eu ver, próxima. Se você tem uma rotina de estudos, qual que é a sua rotina? Se é semanal, se é diária? Porque são várias línguas, né? São 8, né? Então, para explicar a respeito da minha vida nesse sentido, eu vou ter que dar outra informação também. Essa é uma pergunta, Thales, que as pessoas me fazem com muita frequência. Na verdade, atualmente, eu não preciso mais ficar revisando ou ficar tanto em contato com aquelas línguas que eu já tenho um nível alto. Então, assim, eu poderia, se eu quisesse, ficar muitos meses sem falar alemão, sem falar inglês e tal, e eu não vou perdê-las, entendeu? Porque, assim, existe sim uma certa situação onde se a pessoa não usa, ela começa a perder. Mas no meu Uhum. caso, a minha vida ela já está tão intrincada com as línguas que para mim é praticamente impossível que eu perca uma delas, né? Então, sobre rotina, eu diria o seguinte: eu sou o tipo de pessoa que eu pego algum material para estudar, ou então alguma série para assistir, ou qualquer coisa que eu sei que vai me ajudar a melhorar meu desempenho, e eu tenho uma tendência a terminar o quanto antes, né? Eu vejo assim, quanto que eu aguento digerir do material por dia, e eu vou ter mais ou menos uma previsão de em quanto tempo eu vou conseguir terminar. Quer seja um livro, ou então algum curso, e assim vai. Eu não tenho esse tipo de rotina, no caso de, todo dia, às 3 da tarde, eu vou parar para estudar sueco. Não. No meu caso, é assim, quando aparece tempo, eu estou estudando, entendeu? Uhum. Então, eu aproveito cada lacuna livre que eu tiver durante a semana. Se eu estiver dentro do transporte, ou se eu estiver na fila de qualquer lugar que é um tempo morto, e assim vai. Eu não preciso necessariamente separar em blocos. Eu estou sempre fazendo algo relacionado com o assunto. Então, eu não preciso mais de motivação, digamos assim. Eu já tenho o hábito, eu não dependo mais de ter que me programar para fazer uma coisa. Então, estudar línguas ou ler livros para mim é igual comer, igual respirar, sabe? Eu Então, não entrou no consigo mais automático. confundir. Oi? Entrou no automático, já tá inserido. Uhum. Entrou no nível da identidade,
digamos assim. Eu sei que eu tenho esse interesse, então, para eu continuar me tornando melhor, eu tenho que ter esse hábito. E aí, eu levei alguns anos para desenvolver esse hábito, né? Eu me lembrei agora, Thales, de uma frase do Brian Tracy, que é um coach canadense que eu adoro. Ele uma vez falou numa palestra o seguinte: os bons hábitos são difíceis de serem construídos, mas fáceis de serem vividos juntos. E os maus hábitos, eles são fáceis de serem construídos e difíceis de serem vividos juntos, sabe? E é isso. Levou muito tempo para eu chegar nesse momento, né? Que eu não preciso de motivação. Tá na minha identidade já. Mas agora, eu vejo que para mim tudo é mais fácil em relação ao aprendizado de línguas, porque eu tenho o hábito, entendeu? Sim. É igual... Eu tenho um primo que ele adora futebol. Ele estava me contando outro dia sobre o Cristiano Ronaldo. E falou que o Cristiano Ronaldo, ele treina 16 horas por dia. E que eu tenho certeza, para ele faz isso com gosto, né? É algo que ele faz parte da identidade dele. Se ele não for desse jeito, ele simplesmente vai se sentir péssimo, né? Ele vai sentir como se ele não estivesse sendo ele mesmo, o atleta, o jogador de futebol e tal. Então, a mesma coisa. Interessante. E tu diria que, mas quando você não se sente, por exemplo, vontade, você meio que se força ou não? Tipo, Eu não tenho isso. não força, né? Tipo, Não. Então, eu quis dizer o contrário. Eu não tenho um dia que eu não tenha vontade de estudar. ok. Não, mas por exemplo, eu digo assim, por exemplo, faz tempo que eu não estudo sueco, por exemplo. Aham. E eu tô achando que eu deveria fazer alguma coisa em sueco, por exemplo. Mas aí eu digo, não, eu tô afim de ver alguma coisa em, sei lá, em alemão. Você meio que pela necessidade, meio que se força ou é uma coisa tipo natural? Hoje eu não sinto vontade de estudar sueco e não vou. Nem que eu precisasse, sei lá, não por um caso extremo, mas, sabe? Então, eu não tenho esse diálogo interno, esse conflito que as pessoas têm de faço ou não faço uma coisa. Vamos supor, nessa situação que você disse, se fosse entre sueco e alemão, que assim, Thales, no meu caso não é algo que eu precise necessariamente manter apenas estudando, né? Se eu ligar o Netflix, às vezes, e assistir um filminho em sueco, aquilo ali já basta, entendeu? Pelo menos no meu caso, né? Porque eu não tô naquele nível que precisa ficar dando tanta atenção para essa língua necessariamente. Eu vejo isso aí, Thales, como uma mãe que tem vários filhos. Então, os filhos que estão mais velhos, eles precisam de menos atenção do que os recém-nascidos, digamos assim. Então, o recém-nascido ele precisa de atenção extrema, senão ele morre, né? Aí, com 2 anos, é um pouquinho menos de atenção que o recém-nascido, tal. Com 10 anos, já faz várias coisas sozinho. Com 18, já praticamente não precisa da mãe, e assim vai. Então, com as línguas, seria mais ou menos isso. As línguas que eu tenho que ainda manter certa frequência, digamos assim, para um estudo formal, nesse momento são o holandês, o italiano e o húngaro, né? As outras, eu posso simplesmente me divertir na língua já, entendeu? Assistir um vídeo no YouTube, ou ler um livro, ou apenas aproveitar, entendeu? Existe um momento que você não melhora mais estudando através de materiais didáticos. Você só melhora dentro da própria língua, entendeu? Então, eu já assisti palestras de neurociência em alemão e consegui acompanhar sem nenhum problema. Show de comédia stand-up em francês. E teve um trecho do show onde eu estava que eu entendi o que um ator lá falou e meus colegas franceses que estavam comigo não tinham entendido e eles perguntaram para mim. Sabe, foi aquele momento. Isso aconteceu também comigo uma vez nos Estados Unidos.
Um palestrante americano chamado Tony Robbins, que eu participei de um evento dele, ele contou uma piada e todo mundo deu risada. E tinha um americano que estava do meu lado, que eu acho que ele se distraiu e ele não pegou a piada e eu contei para ele o que o Tony Robbins tinha falado, né? Então assim, essas aí já entraram para mim no piloto automático, sabe? Eu não preciso me preocupar mais em manter, digamos assim, porque elas já fazem parte de mim, né? Agora é isso. Então não tem essa... As pessoas têm essa vozinha lá dentro que fica dizendo: ah, você tem que estudar. Você tem que também fazer qualquer outra coisa irrelevante, mas que acaba sabotando o resultado da pessoa. Durante os últimos anos, eu confesso, no começo talvez eu tivesse isso daí também, mas hoje, não mais. Hoje é igual, como eu te falei, igual comer, igual beber água, e assim vai. Entendi. Quais são os seus materiais favoritos, né? Se tem algum material que você gosta bastante no que diz respeito ao aprendizado de línguas? Que são muitos, né? Não, na verdade não são muitos. Eu sou bastante metódico e bem minimalista também a respeito de materiais. Porque o que eu percebi é que se uma pessoa ela tem muitas coisas, ela não consegue aproveitá-las. Né? Assim, se você tem muitos amigos, né, teoricamente, você não tem profundidade com ninguém em amizade. Então, se você tem muitos livros, você também não consegue, às vezes, dar conta de tudo, e assim vai. Então, sobre os materiais, um dos meus favoritos é uma coleção chamada Glossica, do Mike Campbell. Eu usei esse material bastante, ainda uso, né? Que mais? Gosto bastante também apenas de falar com pessoas, né? Isso é um recurso que, apesar de não ser tipo um material, digamos assim, é um recurso, né, do mundo. Sim, sim. Perdemos. Tem no contato. Igor, você pode repetir a última frase? Que deu uma caída aqui na conexão. Ok. Estava contando para você. Nesse momento, eu estou estudando húngaro pelo Glossica e também fazendo aulas com uma professora uma vez por semana, porque as dúvidas acumulam rapidamente e eu preciso de alguém para me explicar coisas que às vezes não estão num livro, né? Os atalhos e assim vai. Existe uma vantagem enorme aí. E conversando com várias pessoas da Hungria através de mensagens. Então, assim, o fato de eu estar conversando com pessoas já através de mensagens, e-mails e assim vai, me força a desenvolver já conversação na língua, entendeu? Então, eu pelo fato de ter um contexto numa conversa com uma pessoa, eu vou ter a capacidade de aprender aquilo mais rapidamente do que, às vezes, de ver um diálogo aleatório num livro, que não necessariamente faz parte da minha vida, entendeu? Então, é isso. Colocaria essas três coisas aí. Então, um professor, o Glossica e conversar com pessoas, né? Thales, eu uso esse aplicativo, o Anki, também, às vezes, né? Não muito frequentemente, mas eu uso, às vezes, uma ou duas vezes por semana, alguma coisa assim. Em todas as línguas, não? Ou só as que você está aprendendo, assim, as últimas? Assim, em geral, ele acaba servindo para mim mais como um backup do conteúdo que eu já vi ou que eu já tive contato. E não dá para ficar revisando todas. Me irrita muito também o fato de ter que ficar olhando para uma tela de celular, sabe? Então eu limito o tempo que eu fico olhando para uma tela, digamos assim. Um detalhe importante, Thales. Eu prefiro sempre ler algo em papel do que ler no computador, porque eu sei que a retenção
é muito maior quando alguém lê no papel do que quando lê numa tela, sabe? Interessante, não sabia. Não. É. Certo. Se a pergunta é se você já passou por dificuldades, né? Tipo, aprendizado de idiomas, hoje em dia a gente sabe que muita gente passa por dificuldades tentando aprender uma língua, não consegue, ou frustrações, que a pessoa acaba se frustrando durante o processo, que acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa desista, ou porque teve um método muito ruim, ou porque não teve um método, não se adequou ao método, ou por falta de constância, enfim, existem N motivos, né, para acontecer frustrações e dificuldades. Eu queria saber se já aconteceu com você, se tem algum caso de alguma língua específica, e o Aham. que você fez para superar, assim, que conselhos você dá para essas pessoas, né, que estão com dificuldades. Olha, vou te dar um exemplo pessoal. Eu comecei a aprender húngaro pela primeira vez em 2010, se eu não me engano. Isso, 2010. E o que eu percebi na época é assim, naquela época, começar a aprender uma língua tão difícil como húngaro teria sido dar um passo muito maior do que a minha perna. Então, húngaro, naquela época, era muita areia para o meu caminho. Eu não tinha o conteúdo e a experiência necessária para conseguir aprender essa língua. Então, foi necessário que eu primeiro aprendesse alemão, aprendesse francês, sueco e tal, que eu melhorasse bastante a minha percepção gramatical, digamos assim, até que hoje eu posso estudar essa língua e ter resultados visíveis, digamos assim. Sobre as dificuldades, Thales, eu diria assim, para o pessoal que está assistindo o seu canal, de maneira geral, o cérebro tem sempre uma tendência de aumentar a dificuldade, né? Então, se a dificuldade é 3, o cérebro vai fazer você perceber que a dificuldade é 7 ou que ela é 8, né? E ele vai tentar também diminuir a facilidade. Então, se a facilidade for 8, ele vai tentar fazer com que você perceba como 4 ou 5. E assim vai. Assim, existem coisas que as pessoas fazem no dia a dia que às vezes são muito mais difíceis do que aprender uma língua. Tentar manter um relacionamento interessante, correr atrás de uma pessoa que não te valoriza, criar um filho, trabalhar num emprego que às vezes a pessoa não gosta, sabe, tomar transporte público lotado toda manhã, logo depois de acordar. Então, assim, na minha opinião, a vida, em geral, ela já traz várias situações difíceis pra gente. Então, aprender uma língua não deveria ser classificado como algo difícil. Deveria ser classificado como algo trabalhoso, algo que é necessário um empenho para a pessoa ter um resultado, mas que, passado aquele período do trabalho, o resultado que está do outro lado é simplesmente fabuloso para a vida de uma pessoa, porque ela abre um novo mundo de possibilidades para a própria vida, né? E, ao mesmo tempo, ela aumenta a própria inteligência e assim vai. Então, eu nunca uso essa palavra, isso é difícil. Não, eu uso assim, é um desafio, não interessa o que aconteça, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir aprender, entendeu? Eu aprendi alguns assuntos, até que complexos, assim, até mais complexos do que línguas, que se eu tivesse tido essa mentalidade de é difícil, ou vou usar isso como justificativa para desistir, eu não teria saído do lugar, e que de fato ajudaram muito a minha vida depois, sabe? E assim vai. Então, esse seria o conselho, parar de usar essa palavra, porque isso não ajuda, e simplesmente fazer como o Napoleão faria, né? Dividir para conquistar. Ou dizendo uma outra metáfora, igual
tem que estudar uma língua igual come um elefante, pedacinho por pedacinho, sabe? Não Small dá pra comer, steps. Aham. não dá pra comer o elefante todo de uma vez, entendeu? Uhum. Quando você olha para ele todo de uma vez, você tem a impressão de que é impossível, né? E de fato é mesmo, todo de uma vez não dá. Mas, pedacinho por pedacinho é possível, entendeu? Tem que considerar isso também. Exatamente. Eu tenho sempre tive esse pensamento de que era possível aprender, por exemplo, eu também estudo línguas, eu sempre tive esse pensamento que sempre era possível. Por mais Aham, que as pessoas falavam que é muito difícil ou não vai dar, mais de duas línguas já é muito difícil, não tem como, você não tem ninguém na família que fale, você nunca viajou e nananã. Mas essa mentalidade que você falou, eu acho que é uma das coisas essenciais, que eu sempre, na minha cabeça, no meu pensamento, é possível, de alguma forma. Eu sei que é trabalhoso, como você bem colocou, trabalhoso, mas aham. possível. Então, acho que para quem está vendo esse vídeo, eu acho que colocar que é possível, só reforçando, na verdade, o que o Igor falou, mas eu acho também isso interessantíssimo. Então tá, eu acho que a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista com o Igor. E Beleza. eu vou perguntar se tu tem alguma coisa para acrescentar que eu não falei, de repente que tu acha interessante colocar também, não sei. Ah, para o pessoal que deseja aprender línguas, eu diria, jamais desistam e dividam o processo em passos menores. E aí vocês não vão ter tantos problemas. Uhum. Ótimo, ótimo. Show. Igor, onde é que o pessoal pode te achar na internet? Quer saber mais de ti e onde te encontram? Bom, eu costumo responder mensagens de várias pessoas através do Instagram. Então é @igor com h, ponto poliglota. E também o meu próprio canal no YouTube, só que ali não é necessariamente para ficar, às vezes, respondendo mensagens, né? E é isso. Uhum, ótimo. Eu vou deixar os links na na descrição, qualquer coisa, se vocês quiserem estar vendo mais do Igor, se você ainda não conhece ele, né? Então é isso, eu queria agradecer bastante o Igor por ter dado essa entrevista. O Igor é uma pessoa que está fazendo bastante material, bastante conteúdo e ajudando bastante, não só os poliglotas, como pessoas que estão interessadas em línguas estrangeiras também, em técnicas de aprendizado e, enfim, a gente tem que reconhecer também quem ajuda a gente e quem disponibiliza os materiais. E, enfim, então muito obrigado em nome de todo mundo. Oh, obrigado. E eu acredito que é isso. Muito obrigado pela entrevista, Igor. Ah, Certo. como você sempre fala, manda um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau, pessoal.